Olá, boa tarde. Eu sou Enoque Mansur, do canal Reação em Cadeia. Estou aqui hoje na UF com o professor Fernando Pena, que já vai estar aqui apresentado. Mas antes eu queria mostrar para alguns seguidores do canal e algumas pessoas que comentam nos vídeos que eu ponho no canal, com relação ao financiamento que o canal recebe, a superprodução do canal. E está aqui para vocês a superprodução do canal Reação em Cadeia. Olha só que maravilha. Cadê a produção, por favor? Os figurinistas, maquiadores, galera toda aí, ó, tá vendo? Super produção do canal Reação em Cadeia, é isso aí. Então fica aí para vocês a dica. E agora a gente vai ter um bate-papo super interessante com o professor Fernando Pena, debatedor a nível nacional contra o movimento Escola Sem Partido. E a gente vai começar esse papo agora com ele aqui. Beleza, galera? Então vamos lá. Olá, eu sou Enoque Mansur, canal Reação em Cadeia. Estou aqui com o professor Fernando Pena, professor aqui da Faculdade de Educação da UF. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o movimento Escola Sem Partido, sobre as contrapropostas a esse movimento, sobre educação, sobre identidade de gênero. E eu gostaria que o professor Fernando Pena pudesse fazer a própria apresentação aqui para vocês. Bom, Enoque, obrigado pelo convite para conversar aqui com você. Você já me apresentou um pouquinho, meu nome é Fernando Pena, sou professor aqui da Faculdade de Educação. Venho há 2 anos discutindo, desde o surgimento do primeiro projeto de lei de Escola Sem Partido, venho discutindo o projeto, acabei me tornando uma das principais pessoas a debater, a fazer a posição contrária, né, a crítica ao projeto. Nesses 2 anos nós criamos um movimento chamado Professores contra Escola Sem Partido, que tem uma página de Facebook, já está chegando aí super curtida, isso, 65 mil pessoas. E nós criamos no dia 29 do mês passado, de junho, nós fundamos uma associação chamada Movimento Educação Democrática, que tem a pretensão de articular pessoas do Brasil inteiro que estão na luta aí, na tentativa de defender a discussão de gênero nas escolas, garantir a liberdade de expressão dos professores e principalmente uma educação democrática. Lembrando que o canal Reação em Cadeia e o Enoque Mansur apoiam o movimento Educação Democrática, não só apoiam o movimento, como também são um dos sócios fundadores do movimento. Então a gente está aqui nessa luta junto para somar contra esse projeto abominável que destrói a educação brasileira, pública principalmente, e também a nível municipal aqui em Niterói. Então, professor, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para o senhor. O que o senhor tem a dizer para esses pequenos grupos que colocam essa questão do projeto Escola Sem Partido somente com uma colagem de cartazes nas salas de aula, nos corredores, na sala dos professores? O que você tem a dizer a respeito disso? O que você pensa sobre isso? Eu acho que essa é uma das maiores falácias que já estou acostumado a ouvir, né? Então o defensor do projeto vai dizer: o projeto não quer nada além de afixar um cartaz na sala de aula para informar o aluno dos seus direitos. É falacioso. Eu estou aqui com um projeto, a gente pode usar como referência, por exemplo, o PL 867 de 2015, que é o que tramita na Câmara dos Deputados. Vou dar um exemplo. Então, é só o cartaz? Eu digo que não, e eu provo. Está aqui, artigo 7º do projeto. As secretarias de educação contarão com um canal de comunicação destinado ao recebimento de reclamações relacionadas ao descumprimento dessa lei, assegurado o anonimato. Então está propondo aqui a criação de um canal anônimo entre alunos e a secretaria, algo que, regra geral, não existe. É o disque denúncia do professor. Exatamente. E mais do que isso, estimula essa ideia de que o aluno deve gravar os professores para denunciá-los, né? Eu sempre digo, a escola ela já é equipada para lidar com isso. Quando um aluno tem um problema, não concorda com o professor, ele pode falar com o próprio professor. Se o professor for uma pessoa autoritária, tem outros professores na escola, e a direção, e outros colegas, e as famílias. Então a própria escola tem como lidar com essas situações. Mas o que se estimula aqui é que não haja o diálogo. Você escutou algo que você discorda, não converse com o professor, denuncia ele anonimamente. Então esse é um ponto. Além disso, tem o projeto que propõe proibições que elas são inconstitucionais e elas são absurdas do ponto de vista da educação. Então, por exemplo, aqui outro exemplo. Artigo 3º. São vedadas em sala de aula a prática de doutrinação político-ideológica. O que é doutrinação político-ideológica? Absolutamente nenhum momento do projeto eles definem o que seria isso.
Então, como proibir uma prática sem definir claramente? O que eles estão chamando de doutrinação? Tudo pode ser doutrinação, fica muito vago. Como eles defendem, inclusive, que o professor não é educador, então muito do que para nós é parte da tarefa do professor, da sua tarefa educacional, para eles pode ser considerado doutrinação. Então isso teria que estar claramente definido aqui, mas não está, e esses são os elementos apontados em constitucionalidade do projeto. E só para fechar, continua esse mesmo artigo então. Também são vedadas em sala de aula a veiculação de conteúdos ou a realização de atividades que possam estar em conflito com as convicções religiosas ou morais dos pais ou responsáveis pelos estudantes. Qualquer um que já pisou numa sala de aula sabe que se essa proibição for colocada em prática, o professor ele não pode falar de absolutamente mais nada. Porque na sala de aula nós temos 30, 40, 50, 60 alunos, cada um vindo das mais diferentes famílias e cada um com seus valores. Se o professor não puder citar algo que possa contradizer, cada uma dessas famílias ele não vai poder discutir mais nada. Então dizer que o projeto não cria nada de novo além do cartaz, acredito que a gente refutou esse argumento. Um segundo ponto importante sobre isso, e aí eu vou então ao próprio cartaz. O cartaz então está anexado ao projeto e aí, o título do cartaz que eles dizem que é fixar seria os deveres do professor. Só que vou ler para você aqui o início dos deveres do professor. 1, o professor não. 2, o professor não. 3, o professor não. E aqui tem outro, professor não. O 6, percebe? Não são deveres, né? São proibições à prática pedagógica, à prática do lecionar. Né? Perfeito. Fica claro. Fica claro. Aqui não, dever seria algo que o professor deve fazer. Isso aqui, na verdade, são todas proibições. Então eu já fiz essa provocação até para o advogado Miguel Najib, que é o criador do movimento, que ele deveria mudar o nome para proibições. Ele não gostou um pouquinho, ele ficou aborrecido comigo, mas eu vou ler uma só para você ter ideia. O que eu digo é que são proibições, e mais que isso, são proibições formuladas de uma maneira muito tendenciosa. Vou ler para vocês aqui a terceira proibição do professor, que é nesse cartaz. O professor não fará propaganda político-partidária. Até aqui, estou de acordo, todos estão de acordo. Sala de aula não é um espaço para que o professor faça propaganda pelo partido X. Então, até aqui tudo bem. Mas olha a continuação. Nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Vem, eles colocam o termo incitar. Mas o professor não deve estimular aos seus alunos ao pleno desenvolvimento, do exercício da cidadania. Perfeito. Mais do que isso, estimular os alunos a participarem de qualquer atividade democrática, qualquer manifestação democrática no espaço público. Sem dúvida. Só que da maneira como eles formulam, fica parecendo que estimular essa participação no espaço público, em qualquer tipo de manifestação, é algo tão condenável quanto fazer propaganda partidária. Então percebem, tem aqui uma maneira de formular que ela é tendenciosa e na verdade constitui uma lista de proibições. Então acho que aqui já fica a resposta para essa argumentação de que apenas a fixação de cartaz, muito longe disso. Para mim, na verdade, eu tenho dito isso, o projeto Escola Sem Partido é um projeto de escola, é um projeto de escolarização que remove dessa escola o seu caráter educacional.